E aí pessoal, temos aqui com mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? E o seguinte, dando continuidade à nossa série de tutoriais, dessa vez com a famigerada e tão aguardada Plaguebringer, Praguejador. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e tamo junto. Quero agradecer também a todo mundo que está compartilhando e está acompanhando em peso os vídeos e conteúdo aqui do canal. Eu agradeço do fundo do coração, a gente nunca teve num hype tão bom e tá aí junto com essa galera que tá curtindo, tá conhecendo através da Epic, pelo jogo ter ficado de graça. E é muito bom tá fazendo isso aqui para vocês, pessoal. Antes da gente começar, você tem que saber que na semana passada, esse killer aqui, esse demônio, ele ganhou um buff na sua unidade básica, na sua unidade elite, que é essa daqui, e no caldeirão, que é a sua habilidade. Onde você aperta ali o Q, né? Então vamos começar, vamos aqui para a coleção. Começando com o esqueleto prisioneiro, a unidade básica dele. Ela tem uma defesa boa, dano baixo e velocidade ok, beleza? Quando um praguejador possui uma unidade maligna e usar uma das técnicas da unidade, energia infernal é consumida. Com cada uso seguinte da técnica, o dano causado e o custo de energia infernal aumentam. O demônio também ganha energia infernal ao usar os ataques rápidos e pesados de uma unidade possuída. O que ele quer dizer com isso aqui? O praguejador, ele é o único killer demônio que consegue bater e recuperar energia. Por que isso? Porque os ataques dele gastam energia infernal. Então você vai ter que ficar ali cadenciando e balanceando. Ah, joguei uma habilidade agora. Se eu usar de novo, eu vou ter que usar o dobro de energia infernal. E aí eu vou ter que cadenciar isso, vou dar mais um hit, um ataque pesado, para poder continuar usando ela ou usar outra habilidade e ficar alternando. Você tem que fazer isso aí para você não acabar tipo só jogando tudo de uma vez numa habilidade só e acabar perdendo energia e perder a possessão. Aqui ele vai ter esquiva, como toda unidade básica. A estocada dupla, ele vai dar uma investida com as duas lâminas e vai causar um dano considerável no sobrevivente. E também vai deixar com a praga, que eu já explico os poderes e mistérios da praga. Espiral perversa. O esqueleto prisioneiro desencadeia um ataque giratório mortal. Ele gira o tronco, tipo a cabeça fica assim e ele gira o tronco, é muito engraçado. Causando dano nos sobreviventes e infectando com a praga. Nós temos aqui o Deadite do Poço, unidade de elite. Ele tem uma defesa muito grande, como podemos ver aqui. Um dano ok e a velocidade baixa. Por quê? Para ele desferir os ataques ele é bem lento, mas quando acerta a porrada é grande. Ele vai ter o que? Respingo imundo. O Deadite do Poço pisa com força no chão, espalhando podridão nos sobreviventes próximos e causando dano à vida. Ele vai dar um pisão no chão e vai causar praga e dano também. Sabe do buff que eu disse no começo do vídeo sobre ele ter tomado uns buffzinhos? Então, foi aqui no Respingo Imundo e na outra aqui, que é a habilidade dele. Nessas duas habilidades dele, elas foram aumentado o dano, beleza? Aqui, o Deadite é explosão corrosiva. O Deadite do Poço avança e libera uma explosão tóxica. Quaisquer sobreviventes atingidos são infectados com praga e recebem dano à vida. Ele vai correr, como se estivesse apertando o shift e correndo. E quando você soltar o botão da habilidade, do 1 aqui no caso, ele vai explodir. Isso aí é muito bom. Quem tiver em volta vai tomar o dano e vai ficar infectado com a praga. O que seria a praga? A praga é um dano por segundo. O life, a vida do sobrevivente, vai ficar ali em verde, porque ele vai estar infectado. E você vai ter um ícone mostrando que ele vai estar infectado e também a duração dessa infecção. Vai ficar esse ícone aqui de uma pragazinha, como se fosse uma aranha, e ela vai ficar em vermelho aqui e vai descendo aos poucos, porque vai indicando o tempo que ele vai continuar infectado. Quando zerar, ele já não está mais infectado e o life dele não está mais verde. Chefe, essa aqui é a cereja do bolo, meu irmão. Essa unidade chefe, a bruxa, ela dá muito dano, cara, e não é brincadeira. Não é só vendo aqui pelos status dela, que você vê que é defesa, dano e velocidade,
Mas no decorrer da partida, quando eu conseguir invocar ela, ela vai conseguir dar ataques a média distância e vai conseguir soltar como se fossem umas rajadas de praga. É muito legal, é muito maneiro. Fora que, quando ela morre, ela não morre por inteira. Ela ainda consegue voltar, só que com bem menos life que anteriormente. Porém, ela consegue castar as skills dela. Ela consegue invocar qualquer uma dessas skills aqui, sem custo. Por um tempo, né? Ela não vai ficar só spamando até dizer chega. Já que a gente já viu o básico dela, vamos para magia doentia. A bruxa agarra um sobrevivente infectando com a praga. Basicamente é isso, é um agarrão como qualquer outra unidade chefe, só que o dela vai infectar com a praga. Grito primitivo, é um grito que vai dar muito dano, quanto mais sobrevivente tiver junto, melhor. Arremessador de poção, a bruxa arremessa 2 poções, um sobrevivente atingido pela poção infectado com praga e recebe temporariamente mais dano na vida e no escudo. Então você vai sempre querer, após invocar ela, soltar uma poçãozinha no chão para estacar o máximo de dano possível no sobrevivente e derrubar logo ele, né? Uma unidade maligna acertada pela poção fica temporariamente imune a dano à barra de equilíbrio. Também tem isso. Se você acertar uma unidade maligna, ela vai ficar imune por um breve período a dano na barra de equilíbrio. Que, como eu já falei em outros vídeos, a barra de equilíbrio é como se fosse a estamina do killer. Se ela for zerada, você não consegue mais realizar a ação e fica atordoado. O vídeo de hoje ele vai ser focado numa build para o Deadite do Poço, beleza? A unidade de elite. Porque ele é muito forte, ele pode ser lento, mas você consegue encaixar uns bons combos com ele. Inclusive eu separei um clipe aqui para a gente poder ver na prática. Eu também vou mostrar na gameplay depois, mas aqui eu consigo exemplificar melhor, beleza? Pronto, aqui eu tenho uma gameplay recente da build que eu estou fazendo com o Deadite do Poço, unidade elite. Como eu falei, ele consegue fazer uns combos bem fortes, por mais que ele seja lento. Lá vai, vamos começar. Viu? Viu que eu comecei aqui, ó. Comecei com um ataque leve. E aí deu um pesado. E aí depois deu o respingo imundo. Pra dar uma pragazinha. Toma. Beleza, continuei com o ataque pesado. Ataque pesado de novo. Respingo imundo porque ele tentou fugir. Ataque pesado. No caso, eu espero até a última animação pegando no sobrevivente o golpe e depois uso o respingo imundo. Que ele vai meio que cancelar a animação e vai acrescentar outros golpes. Porque se eu for, tipo, se eu for dar só ataque leve, uma hora ele vai resetar e vai parar para poder jogar outros ataques. No caso, se eu for alternando ataque leve, ataque pesado, 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 e em seguida botar o respingo imundo, a habilidade dele, depois disso, ao final dessa técnica, eu consigo continuar atacando. Então essa aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que, tipo, eu tava bem aqui batendo nele e fui fazendo dessa forma com o combo e respingo imundo. Eu parei lá do outro lado. E aí acaba que ele cai pra praga. E aí eu saio, mudo de alvo, vou pro suporte, que é o pilar do time, né? Com a explosão corrosiva. Que é correndo e depois se estoura. Pronto, agora vamos para as técnicas e árvore de talentos. Lembra que eu falei do caldeirão que foi bufado? Aqui você pode ver, ó, poção perversa. Essa é a habilidade ativa do praguejador. A bruxa coloca seu caldeirão no chão, as unidades malignas na aura do caldeirão recebem dano reduzido à barra de equilíbrio e tem um custo de energia infernal reduzido para usar técnicas. Sobreviventes na aura do caldeirão recebem menos cura de itens e técnicas, beleza? Então assim, você tá ali, botou o caldeirão perto dos sobreviventes, você vai tentar ao máximo colocar um caldeirão estratégico, tipo, no local em que tenha uma entrada e uma saída. Você colocou ali, já acabou com ele. Por quê? Você botou no canto fechado, você coloca uma unidade básica, o elite ali dentro, pronto. Acabou com o sobrevivente. Ele vai morrer ali em questão de segundos. Alquimista experiente aumenta os efeitos da técnica poção perversa da bruxa, reduzindo ainda mais o dano, a barra de equilíbrio
e o custo de energia infernal para unidades malignas na hora do caldeirão. E ele não serve só para dar esses buffs de barra de equilíbrio, ele também serve para você diminuir o custo de energia infernal para possuir. Então, se a unidade está ali em volta do caldeirão, ela custaria 50 de energia para você possuir, ela vai custar bem menos. E outra, sobreviventes na aura do caldeirão, eles também recebem menos cura de itens e técnicas. Então assim, o caldeirão o que ele faz? Ele aumenta sua resistência à barra de equilíbrio, ele diminui o custo de possessão das unidades que estão em volta e diminui a cura de qualquer pessoa ali que está em volta. Praga potente, aumenta a velocidade de ganho de energia infernal do demônio quando o sobrevivente é infectado com a praga. Então você vai sempre querer que alguém esteja infectado. Caldeirão fiel aumenta a resistência a dano do caldeirão e reduz a energia infernal necessária para possuir unidades malignas na área de efeito. Isso é muito bom, principalmente também que o caldeirão ele vai ter mais vida. Isso aqui, esses desbloqueios aqui são do prestígio, vocês não precisam se preocupar agora, tranquilo? A nossa build começa com sanguessuga de energia, aumenta a quantidade de energia infernal recebida ao usar ataques rápidos e pesados. Isso aqui é o coração da sua build. Isso aqui é o que vai fazer você bater e receber muito mais energia infernal de volta. Velocidade infernal aumenta a velocidade de ressurgimento de orbes infernais, só pra gente avançar aqui na nossa build de elite. Grito primitivo poderoso, aumenta só de 5% nessa habilidade da bruxa, só pra gente continuar também com a árvore de habilidades. Imunossupressor, aumenta o número máximo de infecções de praga que o praguejador pode causar em sobreviventes. Então assim, a praga ela vai acumulando. Você pode, sem esse buff aqui, sem essa perk, você pode acumular até 5 vezes. No caso disso aqui, você pode colocar um ponto para acumular 6 e outro ponto para acumular 7. No caso de 6 vezes, se ele tiver com aumento de dano, ele vai dar 12 de dano. Porque eu estou aumentando o dano inicial da praga nessa perk aqui, da árvore de talentos. Acho que ela dá 1 mais ou menos. Não tenho certeza, mas com isso aqui vai dar bastante dano. Queimando a largada, energia infernal no começo só pra gente continuar com a build. Aqui, explosão corrosiva concentrada. Aumento no dano dessa habilidade do Deidade do Poço, unidade de elite. Que isso aqui também foi buffado do dano. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Arremessador de poção pútrido, a poção que eu falei que é muito boa na cereja do bolo, que é a bruxa, que dá debuff nos sobreviventes e também deixa as unidades que estão ali, as unidades malignas, que estão em volta, imunes à barra de equilíbrio. Aqui só um ponto para a gente continuar com a nossa build. Aqui, inabalável elite, resistência ao dano na barra de equilíbrio, para ele ficar bem parrudo, bem tanque, que ele já é. Inclusive ele teve um buff também na resistência à barra de equilíbrio. Então esse aqui é essencial. Inabalável chefe também, para você aumentar a resistência ao dano na barra de equilíbrio da bruxa, que ela também precisa disso aqui, por mais que ela saia sobrevoando e atacando um pouco de longe, ela também é um pouco frágil a barra de equilíbrio, então faz isso aí. Aqui, sintomas persistentes, para aumentar a duração da infecção de praga. Eu gosto muito de causar praga nos sobreviventes, então já sabe. Aumenta a duração aqui, maximiza, sem problema. Dano pesado elite, aumenta em 15% o dano, maximiza. Dano pesado do chefe, em 15% maximiza também. Aumento da vida do elite, vida máxima em 35%, ótimo, porque ele é muito tanque. Respingo imundo fatal, aumento no dano, porque você vai usar bastante, principalmente na hora do objetivo ali, que você tem plenos poderes, muita energia infernal. Aumento na vida do chefe, 35% também. Doença grave, aqui você vai aumentar o dano da praga, por isso que é um combo tão bom. Você aumentar a duração, você vai maximizar aqui para 15 segundos. E vai aumentar o dano por máximo de 2 segundos. Aqui, mal eficiente elite, reduz a quantidade de energia infernal necessária para usar as técnicas de Deidade do Poço possuído. Reduz em 30%, então toda técnica que você usar com esse carinha aqui vai ser reduzida em 30% o custo de energia infernal. E aqui eu coloquei em redução do tempo de recarga da nossa habilidade aqui, do caldeirão, que é tão bom. Redução
no tempo de recarga de 20%. Como vocês podem ver, é focado no Elite e na Bruxa. E agora, melhor do que só falar, é exemplificar na prática. Vamos acabar com a raça de alguns sobreviventes. É isso aí. Estamos no primeiro mapa. Grande que só a desgraça. Mas bora lá. Vamos aqui pra Fazenda Faison, porque tem bastante loot e a gente acha umas caixinhas. Aqui. Dica que eu te dou aqui. Coloque sempre os mini-ash dentro da armadilha. Mini-ash vai roubar recursos dos sobreviventes, muito melhor do que a mão. Meu Deus, como assim? Ok, eu vou já lá. Tô fazendo um tutorial minha, não me atrapalhe. Então, no começo da partida, você vai pegar aqueles pontinhos iniciais, porque você tá fraco. Belezinha. Vai priorizar pegar as caixas, porque é onde dá mais XP. Para você upar o nível e upar seus atributos dentro da partida. E aí o que você vai focar? Eita. Você vai focar em armadilhas. Você vai maximizar as armadilhas porque no nível 3 você consegue invocar a unidade de elite. Como sua build é voltada à unidade de elite, você vai querer que você tenha unidade de elite espalhada pelo mapa inteiro. Então, vai nessa. Os caras já pegaram o carro, estão achando que é Need for Speed, tá tudo bem, tudo bem. Vou já ser cobrados, não tem problema. Procura umas caixinhas aqui, não tem. Tem caixa aqui. Ah, osso. Esse primeiro mapa é assim mesmo, pessoal. Ele tem um loot muito espalhado, não dá pra fazer aquelas rotas de caixinha no começo da partida, que nem dá pra fazer no segundo mapa e no Castelo de Kanda. E é isso aí, os caras estão numa paz assim absoluta, achando que o demônio é PvE. Então vamos lá. Vou botar uma trapzinha aqui. Vamos lá, vamos conversar de boas. Pavimentar aqui, né, de traps e armadilhas pro bem de cada survival. Vai lá. Pronto, botei aqui. Botei o caldeirão para diminuir o custo de energia infernal. Já foi na outra. Ela vai tentar esquivar. Eu uso o respingo. Esquivou de novo. Uso o respingo. Ela tá presa aqui. Taca de novo. Pronto. E o que? Inteligência artificial ainda fez o favor de derrubar ela. Eles agora que pegaram a primeira parte do objetivo. Tá tranquilo, tá favorável. Viram o que eu tentei fazer ali? Já botei o caldeirão. O caldeirão vai fazer o quê? Vai diminuir a cura, se ele usar alguma ali. Vai diminuir a resistência da minha barra de equilíbrio. Diminuir não, aumentar a minha resistência na barra de equilíbrio. Só por estar aqui, ó, nesse raio, nessa circunferênciazinha. E já morreu. E também ele dá um body blockzinho. Como que eu falo de body block? Ele impede a passagem. Se ele tiver aqui, se ele tiver nessa entrada aqui dessa casa, ele já não passa. Tem o que fazer. Então, caldeirão é muito bom, cara. Bom demais. Vai aumentar a sua resistência, vai diminuir a cura dos sobreviventes que estão ali em volta e ainda vai diminuir o custo de possessão. Cara, 3 em 1. Pronto, botei aqui portal elite na possessão. Não vou botar em portal básico, porque nós estamos focados no elite. Os caras estão entregando aqui a posição. Ei, beleza.
Fazer o que, né, mano? O matchmaking tá daquele jeito. Vamos se aproximar ali dos carinhas. Tem um cara só indo no corpo da Amanda Fisher. Sem problema, eu vou nos outros lá. Tem 2 lá que estão moscando. Vou neles. Eles vão ficar sem um suporte. Sem problema nenhum. E é isso. Chegou aqui. Como a gente já maximizou as armadilhas, a gente vai só colocar aqui, ó. Pronto. Cada armadilha dessa vai invocar um... Opa. Vai invocar um Deadite de Elite. Aí. Não. O que você pode fazer também? Jogar ele em cima das traps. Despossui. Pronto. Ela vai ficar aqui tentando bater nele. Vai se lascar. Porque eu tô com todos os buffs possíveis aqui do caldeirão. Vou usar a explosão corrosiva. Pronto. Vem comigo, vem. Usei nela. Ó, ela já tá com 10 estacado de praga. O que você vai fazer é o seguinte, ó. Tá vendo bem aqui? No canto esquerdo inferior. Tá com a pragazinha ali. E vai decaindo. Que é o tempo que ela tá com a praga. O que você pode fazer? Assim que você maximizar o acúmulo de praga em cada sobrevivente, você fica só cuidando para ela continuar. Como assim? Na hora que tiver bem perto dela perder esses acúmulos, você renova. Para ela sempre continuar tomando aquele dano ali contínuo. David, o irmão, salva vidas. Temos até aqui um spoiler do que acontece no filme. Possuir. Não, meu chapa. Xiii! Como foi que eu fiz isso? Vamos lá, vamos tentar. Tá bom. Isso. Portal aqui com Elite. Bora lá. Não, não corra não. Vai ser divertido. Tá correndo por quê? Isso. Toma. Respingo. Porrada. Droga. Fiquei sem. Pegando energia infernal aqui. Vamos castigar esse David. Tá com a alminha. Tá achando que vai ser easy. Eu tô com os pontos aqui já pra invocar a bruxa. Aí. Vai bater nela? Tá lascado. Opa, ó. Como eu disse, ela pode atacar de longe. Você vai querer usar a poção para dar mais dano. Você vai tentar usar uma curinha e não dá. Não dá pra ele. Essa aqui também vai tentar vir daquele jeito. Toma a poção, toma mais dano e toma praga. Isso é uma Hunter. Vai se esquivar demais. Mas não vai se esquivar o suficiente. Pronto. Já caiu essa daqui. A outra tá vindo de carro. Vamos ver se a gente consegue pegar ela. Você pode usar o grito também. O grito dá bastante dano. Eu não usei ali porque foi desnecessário. Aí. Opa. E aí, querida? O agarrão. O agarrão que dá praga e o dano, né? Pronto. Tá com 4 aí.
Vamos usar a poçãozinha. Tá com 6 de praga. E vai fazendo isso, ó. Vai estacando a praga. Ela usou erroneamente as coisinhas dela. E já era. E esse foi o tutorial de Plaguebringer, praguejador. Basicamente é isso, cara. Tá ali com o Deadite do Poço, upa as traps no máximo, para você poder invocar elas através das armadilhas. Coloca ali o caldeirão em volta. Se eles continuarem batendo em você, é melhor ainda, porque você vai dar bastante dano, vai ter todos os buffs e debuffs nos sobreviventes que estão ali perto do caldeirão. Vai estacando a praga, que a praga, por mais que você ache, não dá tanto dano, mas continua sempre ali, sempre renovando. Quanto mais você usa, melhor. E sempre cadenciando. Tá usando uma habilidade, não fica só spamando, porque se você não compensar os hits que você dá, os golpes que você dá, para você poder ganhar mais energia, se você ficar só usando a habilidade, uma hora você vai perder energia e seu possuído ele vai sair, vai morrer e tu vai sair do corpo dele. Que ninguém gosta disso, né? Principalmente os demônios. Então é isso. Espero ter sido muito útil com esse tutorial para vocês. Obrigado demais, agradecendo mais uma vez vocês que estão fortalecendo aí todos os vídeos, principalmente depois desse boom que teve dessa semana com o jogo de graça. Muito obrigado de coração, vocês são demais, cara. E é isso, vou ficando por aqui e não se esqueçam, na vitória ou na derrota temos esse invoca. Valeu, falou!